Oi pessoal, Adriana de Holanda por aqui, psicóloga, jurameneira, gestora em saúde pública, poetisa e algumas outras coisas mais. Da honra de estar podendo conversar com vocês sobre dicas da live que a gente fez com o professor Jaiabu, professor DJ e o produtor musical DJ residente do programa Psicologia do Artista J.Lo. Vamos de dica, né? Antes da gente começar essas dicas, é muito importante para quem não conhece a Jurema Sagrada, né? Saber que é uma tradição, um ritual, uma forma, né, de expressão espiritual também, né, dos nossos povos ancestrais brasileiros, né, que na sequência aí tem, na sequência histórica, né, se irmana com vários povos antigos que chegaram na nossa terra. Tá? Quem quiser saber mais tem lives, dicas e muitas coisas sobre as medicinas da Jurema Sagrada aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, a gente fez uma live super incrível com o Jaiabu. E por que esse tema se constitui tão importante? E que tema é esse, né? Cuidados, como cuidar espiritualmente, né? Da arte, de ser DJ, da música eletrônica. Então essa relação espiritualidade e música eletrônica. Tá? A primeira dica que vem da live com o professor Jaiabu e com o DJ Lu existe uma corrente eletromagnética que é espiritual, no sentido, né, invisível aos olhos, mas que pode intoxicar os campos de produção artística, ou seja, né, elas produzem também uma corrente elétrica magnética que é espiritual, né? E isso é preciso a gente ter um cuidado, né? Então, a partir das experiências, né, da vivência e da sabedoria de como se cuida da projeção sonora para os nossos povos ancestrais, a gente fez esse cuidado com o DJ Low, que recebeu, que foi assessorado, está sendo ainda, né, até por as questões neuroatípicas, nessa emanação do som, né, de como cuidar espiritualmente da propagação sonora. Então, a primeira dica, que é o caminho do meio e a meditação, são ótimos, tá? Para quem não gosta de meditar, né, a primeira dica é: cuida dessa unidade, que quando a gente está falando da unidade, é a inseparabilidade entre o DJ e seu equipamento, que é eletrônico, mas ele produz sons através da corrente elétrica. Essa corrente, esse elo de ligação, ele pode estar startando, né, muitas energias espirituais que podem inclusive intoxicar o DJ. O que é isso? Deixar cansaços, pesos, mais suscetíveis a energias negativas, né, diminuir a vibe positiva, né, do artista, da equipe, uma série de questões. Então a gente está aqui dando uma dica inicial de como se proteger, como cuidar dessas energias que às vezes chegam e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? E já ofertando as assessorias para quem precisar de cuidado, tendo em vista não que esse cuidado psicológico, espiritual integrativo com as emissões sonoras e as correntes eletromagnéticas sejam algo ruim. É bom, o trabalho de vocês é muito importante, é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira dica de busca da unidade, ou seja, não há separação entre DJ e equipamento, ser uma coisa só. Então o professor Jaiabu, né, a gente fez essa conversa de como esse pilar espiritual pode ser cuidado nos pilares da vida que sustentam a arte de ser DJ, né? O domínio, no bom sentido, o manejo da arte, né? Que não é só uma técnica de aprender a apertar botões, mas de se conhecer e reconhecer como emissor sonoro, emissor de uma vibe, de uma energia, né? Consigo mesmo, com o equipamento e com a pista, com sua equipe, tá? Então, assim,
é muito importante que você se pergunte, né, se perceba como está a sua saúde espiritual, tá? Isso é uma dica muito legal que a gente, né, tá aqui referendando, né, nesse conteúdo que a gente está partilhando. Então, cuidar também do seu magnetismo, da sua corrente elétrica natural, que corre no seu sangue, na batida do seu coração, nas coisas que você faz, pensa, intenciona, né? Teu equipamento vai sentir, a pista vai sentir, mesmo que você não fale com a boca, a sua música fala, tá? E muitas das vezes a sua alma vai falar através da sua música, tá bom? Então, essa dica é muito importante. Não separe um cuidado, um equipamento, né? Que por receber e conectar descargas eletromagnéticas, ele tem uma conexão espiritual com o tocador, com a pista e com tudo que ele vai propagar nas caixas de som, tá? Todo esse conjunto é muito importante ser cuidado espiritualmente, tá bom? Então essa é a primeira dica, né? Sabermos, né, olharmos que há uma dimensão espiritual nessa unicidade, tá? Segunda dica, caminho do meio. O que é esse caminho do meio? Sem exageros, né? Que a gente falou bastante na live com o Diabo, né? Tô no trabalho, não tô passeando, nem me, né, distraindo, né? A gente pode amar o nosso trabalho. Então, contemplar o que acontece no processo de trabalho na sua vida pessoal também, sem excessos. É um tema bastante importante para apoios psicoafetivos, mas também espirituais, né? Porque se esse é um pilar constitutivo da onda eletromagnética com a sua vida e sua lida com o seu equipamento, com a pista, com o evento, com contratantes, etc., tudo tem essa corrente eletromagnética. Então, você poder, como DJ, separar, né, os excessos, nem muito excesso do outro, o que o contratante quer, o que eu quero, o que está na moda, o que não está na moda, qual é o meu sonho, qual é a realidade, poder contemplar isso, tá? Para que você não caia em armadilhas. Então, a gente tem esse cuidado espiritual de reunir o modo psicológico, os gatilhos, os medos, os desafios, seja lá quais temas forem que adentrem sua energia eletromagnética, né? Elas vão ser cuidadas, tá? O que você pode fazer sozinho? A gente oferta assessoria para isso, mas o que você já pode fazer sozinho? Já vai listando como você se sente, já vai listando o que você quer, né? Já vai percebendo se a sua intenção tá muito excessiva, né? Tá muito distoante com seus princípios, para que você não caia nas contradições. Então, meditar, né? Mediar a ação, não é o tomar lá da cá, não é raiva, rancor, nem muita alegria, nem muita tristeza. Os excessos levam à escassez. E às vezes a escassez de nós mesmos. Você é uma pessoa que está pensando muito no outro, na pressa. Então fica aquela lentidão, aquela paralisia, né? Entre nós, nosso sonho e a ansiedade. Então a gente vai trabalhando esses temas devagarzinho. Tem dicas sobre isso também no nosso canal no YouTube. E aqui a gente vai botando também alguns conteúdos, tá? E aí a terceira dica que vai falar pra gente da espiritualidade, da religiosidade, né? Então uma coisa é nós temos ânima, alma, nosso espírito. Outra coisa é a instituição religiosa a qual você escolheu pertencer, né? Igreja, templos, terreiros, enfim, né? Seja lá qual for a sua religiosidade, não tem nenhum problema nesse sentido, não exclui você poder contemplar a sua alma. Então, como na ancestralidade indígena nos ensina, sem segregação, houve uma emanação. Os ancestrais na Jurema Sagrada indígena nos ensinam a nos reunirmos, o que nos une, não o que nos separa, o que podemos colaborar e não competir, né? União e não segregação, unidade sagrada, né? E não competição exacerbada, tá?
Então, esse ponto é muito importante, né? E é uma dica, assim, porque tal como os nossos ancestrais indígenas africanos nos ensinam, né? Nossos irmãos afroasiáticos também, que contemplar essa espiritualidade, né? Quando são instrumentos orgânicos que também emitem uma onda, uma frequência, um ritmo, um som, eles são cuidados antes. Existe uma preparação de cuidado espiritual com os instrumentos orgânicos e com os tocadores, né? Com os tambores e aqueles que tocam esses tambores, que emitem um som, uma comunicação espiritual sonora. Quando a gente está falando de equipamentos eletrônicos, essa comunicação espiritual sonora também acontece. Então, é muito importante cuidar antes, né? Se perceber como um tocador emanador de som, de vibração, de energia, e que a corrente eletromagnética está ali, né? Então, o caminho do meio, a meditação, os cuidados espirituais vão te ajudar assim. Eu tô entrando na onda eletromagnética que tá aí, ou eu vou cuidar dela, dominar, né? Me empoderar, né? Dessa corrente eletromagnética. Para isso tem preparação espiritual, né? E que não quer dizer que você tenha que se filiar, que tenha que, né? Ah, mas eu sou evangélico, eu tenho que virar juremeiro, juremado, ou isso, ou aquilo. Não, né? Você pode receber cuidados dentro da sua energia, dentro da sua frequência para o seu trabalho, tá? E lógico, isso contempla a sua vida. Então, essa relação com a natureza e essa relação com a natureza dos eletroeletrônicos, dos modos de produção de música eletrônica, vão nos convocar a um modo de cuidarmos dessas frequências espiritualmente, tá? Então, aquele que toca é preparado espiritualmente. Como a gente prepara, né? A gente vai falar um pouco mais disso nas outras dicas, tá? E o que você já pode ir fazendo é banhos de limpeza com folha de boldo, aquela mais gordinha, tá? Para você, não no seu equipamento. E nos seus equipamentos e cabos, panos brancos, que a gente chama de virgens, ou seja, ainda não utilizados para outros fins, tá bom? Para que você cubra o seu equipamento, para que você cuide dos fios do seu equipamento, tá bom? Uma outra dica, os outros produtos processos realmente precisam parear, tá? Com as medicinas espirituais, né? E também muito cuidado com como, né? Não indicamos outros seladores, porque realmente esse cuidado preparatório para lidar, né? Esse cuidado antes, às vezes durante uma apresentação, uma gravação e depois, ele é muito importante, né? E ele é muito singular, porque não é só transpor um cuidado, né, de um tocador de tambor orgânico para um tocador, né, dentro de uma determinada tradição espiritual, de um tocador outro. É preciso essa junção também dos modos, lembra de todos os pilares que o professor fala, né? Então, também dos modos mentais e emocionais, aliançados com os espirituais, aliançados com essa questão de qual é a planta certa naquele momento para você, aquela que vai te trazer benesses, né? E você não tá na internet, né? A gente precisa aí estudar a sua energia, a sua história, a sua configuração, tá bom? Também, né? E do seu equipamento. Configuração espiritual, a que servimos, né? A que servimos, a que estamos com que lida as emissões. A quinta dica é a harmonização da equipe e equipamento. Né? Então, a gente falou um pouco do equipamento, que também conduz essa onda eletromagnética, e a sua equipe com os outros seres humanos, né? Se você já está acionando robôs também para estar na sua equipe, né?
como que tá essa relação homem-máquina, homem, né, ser humano-máquina, perdão, e, né, máquinas, porque elas têm corrente eletromagnética, então a gente tem que cuidar dela. Então a dica de harmonização é um serviço que a gente oferta, né, na psicologia do artista, nessas terapias espirituais para artistas, né, especificamente, tá? Mas é importante também que essa equipe seja sensibilizada, você que é o artista DJ, né, que está empreendendo nessa área, que você estabeleça aí com a sua equipe, né, que esses cuidados podem ser importantes, são importantes, né, até para criar essa unidade com fazer arte aí, com ser artistas todos reunidos nessa proposta, nesse propósito espiritual, tá bom? 7ª dica, então, seria essa questão da gestão do tempo. Se cuida antes de gravar, de produzir ou se apresentar. 8ª dica, né, que vem falar disso, né, é estar encarnado nessa dimensão. Nós vamos, alguns absorvem mais, outros absorvem menos toxicidades espirituais. Então, como a gente cuidar, né? A primeira dica é consulte o oráculo, né? O oráculo é quase um exame energético dessa corrente vibracional elétrica espiritual, tá? A gente abre o oráculo, faz na sua energia, então é bastante importante isso para todos, né? Para você e para todos que acompanham a equipe. As outras medicinas da Jurema, óleos, banhos, né, defumações específicas, qual é a planta boa para você, para o seu equipamento, né? Quais bebidas garrafadas que a gente chama, que são os xaropinhos, né, com plantas que são rezados, que são cuidados, e são muito importantes da gente preparar na sua energia, né? E às vezes é isso, a gente tem essa toxicidade em nós que a gente não consegue discernir isso, o que é bom para mim ou não. Aí é a hora de pedir o apoio, né, para esse pareamento, e não tem problema nenhum a gente pedir apoio, porque a dimensão sagrada, eletromagnética, espiritual, foi algo, né, geracionalmente tirado de nós. Não recomendamos fazer sozinho alguns cuidados, além de esse banho que eu tô indicando, e esse cuidado de tapar com paninho, depois tirar, fazer esse cuidado de limpar energeticamente, espiritualmente, né? A sua intenção de relação com os equipamentos também é muito importante, mas a partir disso, aprofundar algo sozinho não, né? Muito importante parear, estar encarnado traz isso, a gente aprender com outros profissionais, com outros zeladores, no caso do espiritual, dos equipamentos eletrônicos, né? É muito importante que seja, né, feito, né, acompanhado conosco. Isso é algo muito sério, muito específico, né? E lembrando, não faz em cima da hora de fazer, né, de realizar seu evento, sua atividade, tá bom? Essa preparação antes e depois, né? Isso ser um planejamento, ter um planejamento que contemple esse área espiritual no seu pitch, no seu plano de negócio, na sua vida, né? Introduzir esse tema do magnetismo eletromagnético espiritual é bastante importante, tá bom? Espero que essas dicas possam te ajudar. Estamos ofertando já as assessorias em cuidados espirituais para DJs e artistas, né? Essa saúde espiritual com o tempo psicológico, emocional, né? Que vai manifestar em sintomas corporais, a gente poder olhar para isso tudo nessa unidade, tá bom? Se ressoa com o seu coração, com a sua paz, com a sua construção, fica à vontade para fazer contato. Um beijo grande no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.